Saravá, sou Zé Pilintra, o homem da fita vermelha, e que nos caminhos tem espinho na roseira. Muitos já me perguntaram por que me chamam doutor. É doutor dos desvalidos e das ervas, é senhor. Boa noite. Cromoterapias. As cores e seus espectros têm uma influência sobre cada chakra, cada ponto de energia, cada situação do ser humano. É por isso que se escolhe com calma e respeito uma cor para se pintar uma casa, uma roupa, uma vela. Mas se usar no caso da vela, quando não se tem a cor específica de um orixá, por exemplo, pode-se usar o branco. Exatamente. Porém, o que o seu Zé está tratando aqui é a respeito do efeito das cores, e ele não é apenas psicológico, mas também energético. O tratamento de cromoterapias na casa, quando aconteceu em casos específicos, em sessões dentro de giras, comandado geralmente pelo seu Zé, mas não somente, foi prescrito com um aparelho específico para cada ponto, mediante uma espécie de diagnóstico médico ou constatações feitas pela espiritualidade sem ferir a medicina da terra e suas leis, mas complementando-as. Assim é que se tratou e explicou cada caso sempre, inclusive quando se prescreveu alguma vela de cor para alguma firmeza específica, para que a pessoa entendesse não se tratar de uma cor vibração de orixá, pai ou mãe de cabeça ou outro, mas direcionada para um chakra, uma situação emocional que seja. Então, como todos os estudos, aprendam bastante a respeito da cromoterapia, de como utilizá-la para benefício próprio e equilíbrio de todos. No caso de uma casa espiritual, siga seus ditames, porque existem as variações, existe a diversidade de acordo com a dirigência de cada casa. Nas demais tradições, na saúde psíquica, física, emocional, não importa. Existem também as cores que são aplicadas. E toda cura, quando bem compreendida, facilita. O mesmo vale para outras formas de trabalho, embora o seu Zé esteja se referindo às cromoterapias. Recentemente foi intuída uma erva para o uso pessoal do cavalo, mas não lhe foi dita nenhuma informação adicional, e sim que estudasse. O cavalo estudou, não encontrou correlação da erva para aquilo que foi determinado. Estudou mais um pouco, pensando que a influência poderia ser de A para B, até que se deixou intuir melhor. Pesquisou e percebeu que a influência era de B para A, e assim sentiu-se justificado, embora sempre tenha se sentido confiante e já tivesse buscado a erva específica. Essa foi a forma pessoal do cavalo. Quando se trata de um atendimento com seu Zé em terra ou outro guia, as especificações são dadas e os cambunes auxiliam, exatamente para que não haja erro, má interpretação, ou como se tem feito popularmente nestes tempos específicos, pandêmicos, achar que a ciência do médico é desnecessária mediante aquilo que a espiritualidade diz, quando muitas vezes também se faz o contrário, e não há necessidade de excluir esta ou aquela técnica, mas sim de complementar uma a outra. Brevidade da vida. A vida humana, como todas as outras formas de existência, mas seu Zé vai se referir em especial à vida humana, ela tem uma duração e uma beleza que não corresponde necessariamente ao tempo vivenciado, cronológico, mas sim a maneira como se viveram os dias aqui na Terra. Ninguém deve ficar preso ao passado, aos erros, aos defeitos que todos os têm, mas perceber que são lições, e essas lições é que favorecem um dia mais feliz, mais bonito, que não está no futuro, mas está no presente. Aproveitar cada instante,
Não é o prazer ralo, não é o prazer que humilha, que escraviza a si ou ao outro, mas é a alegria genuína despida dos preconceitos, das pesadas regras sociais que são impostas muitas vezes por aqueles que querem governar os corações. Sabendo, portanto, que dure 10 dias ou dure 100 anos, a vida humana sempre é breve. Cada qual busca aproveitá-la, aperfeiçoar-se da melhor maneira possível. Sabendo que, mesmo a espiritualidade, ou alguém encarnado a quem se ame, a melhor companhia de si próprio sempre será você mesmo. Então aprenda a conviver consigo, seja uma boa companhia para si próprio. Ouça-se. Fale consigo mesmo, não de maneira tresloucada, mas ouça os recados intuitivos e repasse esses recados para o seu eu cotidiano, seu Zé vai dizer assim, nas ações de cada qual durante a vigília. Durante o sono, o processo é um outro. Seu Zé já abordou algumas situações e voltará a abordar. De qualquer forma, mudam-se os planos, mudam-se as realidades, mas o ser é o mesmo, os instrumentos é que são os outros. Fazendo comparações entre a vida e a morte, entre o sono e a vigília, tem-se a compreensão maior da infinitude de cada ser. Respeitos e cuidados às crianças e aos idosos. O ser humano, durante a sua permanência, tem fases específicas e precisa se compreender e compreender o outro, conforme cada uma dessas fases. Crianças e idosos precisam de tratamentos especiais. Aquele ser que foi uma criança muitas vezes negligenciada ou maltratada ou tratada sem paciência, será um adulto que tratará outras crianças assim, e outros idosos assim, até que consiga se livrar dessa carga que sempre rejeitou e perceba que, por mais dolorosa que seja, não deve permanecer e ser transmitida a outrem, sejam idosos, sejam crianças. Então a atenção é necessária para que se supere a dor vivenciada, para que se curem as feridas e assim possam se curar os demais. Como o ser humano é imediatista geralmente, as crianças e os velhos são considerados pesos e não pessoas que têm o mesmo valor, porém devem ser tratadas de formas mais diferentes. Que formas são essas, seu Zé? Cuidados e respeitos, e não negligências e abandonos, porque a criança ainda não trabalha como um adulto, e o idoso tem às vezes algumas limitações, embora haja no mundo ainda crianças e idosos que trabalhem quase à morte como os adultos, sendo que nem os adultos deveriam trabalhar assim como máquinas, porque não o são. Então tenham esse respeito, que inclusive vocês aprendem na própria espiritualidade. Respeito este que se torna vão se permanece apenas em relação à espiritualidade e não aos irmãos encarnados ou desencarnados da grande família que é a humanidade. Honrem os vivos, honrem os mortos. Agradeçam porque devem a Zambi, a espiritualidade. Aqueles que lhe deram as vidas lhe criaram. A todos os que lhes tratam bem ou mal, que são mestres, são professores de existências para que cada qual aperfeiçoe. Se for bem tratado, trate o outro melhor ainda. Se for maltratado, trate 2 vezes melhor ainda e quebre este ciclo para que as energias sejam cada vez mais amorosidades, sutilidades, fraternidades. Boa noite.